Olá, pessoal, todos bem? Aqui quem fala é Lebeck, sou terapeuta, e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui a ser terapeuta e da minha relação com a ansiedade, né? Porque me fez chegar até onde eu estou hoje, né, em busca de conhecimento e de terapias. Bom, eu residi até os meus 18 anos, aqui onde estou hoje, na cidade de Aratiba, Rio Grande do Sul. Aí depois eu fui com os meus pais para Ivuti, perto da região de Porto Alegre, em 2001, final de 2001, início de 2002, eu fui, eles foram um pouco antes. E a gente é sempre relutante a mudanças, né? O nosso cérebro, o nosso instinto ele não quer mudança, porque elas afetam a nossa segurança, né? No sentido que a gente não sabe o que vem na frente. Então, naquela época também foi um baque, mudança e tudo mais. Depois eu me acostumei com o local, vivi lá 11 anos, tive muitas experiências, mas foi um momento da minha vida que eu vivi muito fora. O que é muito fora? Sempre muitas preocupações. Eu no início eu trabalhei num escritório contábil, depois eu passei no concurso público, né? Eu era secretária de escola, eu fazia faculdade, normal dessa idade, né? Festas, amigos, interações, era tudo muito para fora, né? Nada muito para dentro. Mas uma época maravilhosa também. Aí depois eu tive algumas desilusões, né? Que hoje a gente sabe que ninguém é vítima, ninguém é culpado, é tudo experiência, tudo aprendizado, mas no campo dos relacionamentos amorosos. Ali eu tive um primeiro contato assim mais real com a ansiedade, com as emoções mais instintivas, com a tristeza, com a depressão, né? Não digo nem depressão, mas tristeza mesmo. Ali eu comecei a acordar de manhã com aquele buraco no estômago, com aquela coisa horrível e tudo mais. Foi que eu procurei psicóloga, né, para fazer terapia, né, e ela me indicou psiquiatra e eu acabei caindo em medicação. Bom, a medicação me deixou fora de órbita, né? Então, tipo, eu tinha sono, eu não raciocinava direito, não era uma medicação forte, não lembro agora o nome, enfim. Relutei no início em tomar, tomei uns 3 meses, se eu não me engano, e daí aquela coisa, que quando a gente às vezes tem os exemplos em casa, eles não são por acaso e não são por mal, são pro bem. Então eu convivi com a minha mãe. Mãe, se você vai assistir este vídeo, eu te amo. Mas na época da minha mãe, quando ela começou a ter os primeiros sintomas de ansiedade dela, o pouco que eu me lembro que ela conta ali na adolescência, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, não tem o acesso à informação que a gente tem hoje, não tem acesso a essas inúmeras terapias que a gente tem hoje. E mesmo assim, eu vejo pais, eu vejo famílias, eu vejo caindo na mesma problemática de logo ir e medicar. Né? Eu não sou contra a medicação, não me entendam mal. Eu sei que tem momentos necessários, mas depois é necessário sair disso, procurar outras vias, tá? Então, na época da minha mãe, não tinha isso, restava a medicação. Só que se a medicação curasse o quadro, ela hoje não tomaria mais. E hoje ela tá com seus 60 anos, entreguei a idade, mãe, e ela continua tomando a medicação. É só pensar um pouquinho. Resolve? Cura? Não, ela só mascara os sintomas. Ela só mascara os sintomas. É como você ter um buraco, um bueiro, um lobo ali, você coloca um tampão e a sujeira tá ali. E essa sujeira vai continuar ali, porque a medicação alopática é só o tampão que é colocado em cima, para não aparecer a sujeira, mas a sujeira tá ali. Acontece que ela vai aumentando e um dia o tampão não dá conta. Essa que é a questão. Então, no momento de extrema necessidade, você toma a medicação, sim. Não, volto a dizer, não sou contra.
mas é preciso juntamente com, né, e tentando achar outras formas. Então eu fiz uma coisa que não se faz, tá? Não indico ninguém a fazer, mas eu comecei a largar por conta, tá? Comecei a diminuir dose, parei de tomar. Não é fácil você enfrentar os seus medos, os seus sintomas, porque a gente é educada a não sentir. É educado que eu não posso sentir. Qual o problema de eu estar sentindo aquilo? Desde que aquilo não tome conta de mim para uma proporção mais grave. Então eu fui em busca de outros caminhos. Foi aí que uma amiga minha, então sempre tem um lugar onde a gente começa, né? E nada é por acaso, tudo é aprendizado. Então esse sofrimento na época, né, que eu estava passando, me fez começar a entrar nesse caminho de ver, opa, tem algo mais nessa vida. Eu não nasci, não vou nascer, crescer, trabalhar, reproduzir e morrer, né? E o morrer para mim era morrer, o meu corpo morreu e pronto, né? Acabou. Então a gente começa a estudar um pouquinho mais. Então, quando me foi apresentado por uma amiga minha, Ime, querida do coração, beijo se você for assistir esse vídeo, me apresentou Matuto na época, da Zíbia Gaspereto, que é um livro espírita, né? É um livro psicografado. E ela tem outros tantos que, para iniciar a nossa jornada do entendimento de que há algo mais, que a vida não começa quando a gente nasce da barriga da mãe, que ela já começou bem antes e nos auxilia a entender muita coisa, eu indico. Depois não dá para parar por aí porque vai muito além disso ainda, mas para iniciar já é um bom caminho. E ela me apresentou então o Reiki também, né? Então eu fiz Reiki, afirmações positivas, então comecei a escrever um diário de afirmações positivas para mim. Eu acordava de manhã, e isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, tá? Ok, a vida foi passando, fui melhorando, mas em algum nível eu tinha a ansiedade, continuava com a ansiedade. Por quê? Eu fiz a faculdade e quando cheguei no TCC, tem vários níveis e tipos de ansiedade, né? Então eu tratava do moderado a ansiedade comendo. Gente, eu comia umas 3 barras de chocolate por semana. Eu comia o que vinha pela frente, sentada na frente do computador e fazendo. Eu engordei 10 quilos na época. Fui a 62, eu acho. Quase 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, 7 quilos. Era um tipo de ansiedade. Então, eu desenvolvi alergias, né, que também faz parte da ansiedade. Desenvolvi candidíases por causa do excesso de doce, açúcar e farinha. Então, vai virando uma bola de neve. Então, eu comecei a ir também em busca, né, de entender o que estava acontecendo comigo. Mas, entre tantas técnicas que eu fui utilizando, ainda não dentro exatamente das terapias, conheci o pai do meu filho e fui parar de volta aqui da cidade de onde eu tinha saído. Fazia 11 anos que eu estava para lá, acabei voltando, tá? E nada é por acaso, volto a dizer, não existe vítima, não existe culpado, existem aprendizados e experiências que a vida nos faz passar. Então eu acabei voltando. Ali desencadeou novamente uma ansiedade muito forte, porque toda mudança nos traz o medo do futuro, e a ansiedade é o medo do futuro, né? Do que a gente sabe o que vai acontecer, a gente vive lá na frente, em vez de viver o hoje, o agora, né? Então, eu acordava com aquele buraco no estômago às 4 da manhã, eu tinha alergias, Nossa, bom, se eu me lembro, desequilíbrio total, assim, insônia. Era horrível, porque eu fui do mundo que eu tava fora para o mundo que eu tive que começar a olhar para dentro, porque lá eu ainda tinha as distrações, né, que a gente diz. Então, quem viveu isso na pandemia, eu já tinha vivido isso antes e já estava vivendo isso no mundo mais para dentro, né? Então, no mundo para fora, com amigos, opções para sair, viajar, tudo perto, cidade, né, maior, cidades ao redor. Então, quem conhece Vuti, não sei, conhece, é uma cidade muito linda também, no sentido assim,
paisagístico, mas também perto de tudo ali daquela região metropolitana, perto da serra, perto da praia e tudo mais. Então eu saí de um movimento para fora para vir no movimento para dentro, que foi aqui onde estou hoje, me proporcionou isso. E por que que muita gente foge de terapia, foge de olhar para dentro? Porque olhar para nós é olhar não só para as coisas boas, né? Olhar para as nossas sombras, para os nossos defeitos, para as nossas feridas, principalmente. Porque quando o outro nos machuca, ele não está nos machucando, ele só está mexendo na ferida. Claro, está nos machucando, mas é porque está mexendo na nossa ferida e é uma oportunidade de curar e de olhar para isso. Então desencadeou novamente um processo bem complicado de desequilíbrio emocional, de ansiedade. Aí eu conheci a terapia, me perdoem se eu não falar corretamente, mas psicoterapia reencarnacionista, a regressão que chamam, que é um processo de você voltar e ver aonde estão as questões que estão desencadeando os desequilíbrios hoje. Eu não sou terapeuta nessa área, então não quero falar de forma errônea, mas existem profissionais muito bons e eu acabei fazendo esse trabalho e me ajudou muito, muito, muito. Sim, nossa, tirou assim 90% da carga que eu tinha. Me ajudou bastante. Mas é sempre um descascar de cebolas, né? A gente vai descascando, vai limpando, tira mais uma camada, vai tirando mais uma camada e vem outra camada e assim a vida toda. Tá tudo certo? Imagina quem nunca fez nada. Aí aconteceu de eu me divorciar, me separar do pai do meu filho. Ele tinha 1 aninho. Aí outra mudança na minha vida. Nossa, ali também. Eu passei por um processo bem complicado. Aí eu entrei em depressão também, assim, depressão no sentido de eu viver também no passado, apegada ao que foi, ao que não foi, as coisas que aconteceram. Eu me coloquei como vítima da situação e eu não é, ninguém é vítima em nenhum momento ninguém é vítima, né? Tudo aprendizado. Então eu tive que sair do meu processo de vítima, mas a ansiedade era de novo diferente. Assim, eu tinha aquele buraco no peito, mas ao mesmo tempo era assim, tipo, mesmo as coisas mais boas, legais que eu fosse fazer, parecia que era uma coisa ruim. Eu me sentia. Só quem já passou entende, sabe? Só quem já passou entende. Então, tipo assim, sei lá, se eu fosse viajar, sair, passear, depois com o meu atual. Com o meu companheiro da época, se eu fosse passear, né, com ele, ou uma coisa legal com meu filho, eu me sentia mal, era uma coisa horrível, eu deveria estar me sentindo bem. Eu passava uma manhã inteira, literalmente sapateando para arrumar a mochila de ir para a escolinha do Ernesto, do meu filho. Começava às 9 da manhã para terminar às 11, era uma coisa muito louca, assim. Só quem já passou sabe que tu vive num mental, assim, muito doido, além da ansiedade. Ali, sim, fiz várias terapias, tudo mais, mas não aliviava tanto. Então, caminhadas, corridas, fui para terapia de novo também. Por mais que eu seja terapeuta, tem momentos que a gente precisa de terapeuta, e na época mais ainda. Aí, que eu entrei em contato lá, assistindo os vídeos com as ervas, com um curso lá do Luz da Serra, do Bruno Gimenez, da Patrícia Cândido, chamado Fitoenergética. Na época que eu fiz ainda ele era completão, assim, era todo o curso. Bastante tempo de curso, várias ferramentas, além da fitoenergética, cromoterapia, cristaloterapia, tarô, limpeza de ambientes, a fitoenergética com os animais, para usar nos animais, enfim. Mas eu estudei, na verdade eu entrei ali primeiro para mim, né? Então, assim que eu já consegui, que eu já tinha feito os módulos, que eu podia fazer um tratamento para mim, eu fiz. Eu lembro até hoje, vocês não têm noção.
esse Cerelato a minha mãe me deu um dia depois que ela teve uma crise de ansiedade, eu passei umas técnicas para ela, então fiquem até o final desse vídeo, porque eu vou passar uma técnica bem poderosa para estar auxiliando em crises de ansiedade. Eu fiz assim, uns 2, 3 dias depois, meu Deus, parecia que eu tava vendo o mundo colorido, assim, um bem-estar, um up energético, uma energia, uma vitalidade, uma alegria, um alívio, né? Um alívio muito grande. Vocês não têm noção, assim, eu me realizei e me achei. Então, eu pensei, meu Deus, eu tenho que levar isso para mais pessoas. Porque, meu Deus, as pessoas às vezes sofrem ali anos tomando medicação, não conseguem dormir, insônia. Claro que não. A energia das plantas não serve só para isso, né? Infinitas as possibilidades. Porque o que elas fazem? Esse estudo energético das plantas, né? Não a parte da fitoterapia, não a parte química da planta. Equilibra os nossos centros energéticos, os nossos chakras, o nome que se dá, que é o que leva energia para o resto do nosso corpo, para os órgãos, para o físico, para o mental, para o emocional, né? Eu tenho um vídeo que eu explico do exemplo da subestação de energia, onde por exemplo, como se a gente recebesse por exemplo, a usina hidrelétrica seria o universo, Deus, que manda energia para subestações, que manda para cidades e assim por diante, né? Então, se o nosso filtro está sujo, se alguma subestação de energia não está funcionando bem, não vai energia para a cidade. E assim somos nós. Se algum dos nossos filtros não está bem limpo, algum centro energético não está bem limpo, a energia não flui e a gente acaba entrando em colapso físico, mental, emocional, espiritual, enfim. Então, é uma das formas de se manter energia. Eu uso um exemplo de como se a gente fizesse reiki diário. Então, quando eu senti todo esse bem-estar, eu queria passar para as pessoas. E às vezes pode ser que eu não saiba passar da melhor forma. E também as pessoas às vezes não querem mexer com isso. Enfim, a gente entra na questão de hábitos ou do mais fácil, que é pegar lá e tomar um comprimido, enfim, não julgo. Mas já tive muitos resultados. Por exemplo, teve uma pessoa que tomava, acho que era 24 gotas de Rivotril para dormir de noite, e com 14 dias de tratamento passou para 5 gotas e dormia, sendo que antes não dormia. Teve uma pessoa que usou um relato bem assim: meu Deus, Grace, eu deitei na cama, a sensação que eu tinha que o meu corpo se ajustou, que todos os meus ossos se ajustaram na cama e pela primeira vez eu dormi. Então, são vários relatos, né? Mas eu falo por mim, tá? Senão, se isso não teria trazido um bem-estar para mim, eu não estaria hoje aqui falando, né? Então, tudo que acontece, então tem muitos aprendizados nisso. Tudo que acontece na nossa vida nunca é pro mal, né? A gente atraiu aquilo por algum motivo para minha vida. Então, eu tenho que olhar para o que eu tô atraindo isso para minha vida, né? Eu ter a responsabilidade e a rédea da minha vida, no sentido junto com Deus, mas no sentido de que eu não sou vítima, que tudo que me acontece tem um motivo. Eu atraí isso para mim. O que eu preciso mudar em mim? Para que eu não repita isso então, né? Sem aquele chicotinho de ficar se culpando pelos erros, mas aprender com eles. Ou se alguém comete algo contra mim, é eu que atraí aquele aprendizado, por algum motivo. Hoje pode ser que eu não entenda, mas daqui a um tempo eu vou entender, né? Então hoje o que na época, alguns anos atrás, eu não entendia e estava revoltada e brigava contra, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo. Hoje. Então assim, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Então assim, deixa eu ver que eu me perdi aqui no. Então a gente vai passando. Hoje eu posso estar bem, mas amanhã algum gatilho, alguma coisa pode mexer algo em mim que ainda está ali adormecido. Em algum momento vai mexer,
Então eu tenho que ter técnicas, ferramentas, conhecer pessoas que possam me auxiliar, né? Porque se eu ficar só na parte alopática, chega um momento que não vai fazer efeito, que foi o que aconteceu com a minha mãe, tá? Ela passou por um processo de Covid, e o Covid para muitas pessoas, e eu também passei por esse processo, então me agarrei às ferramentas que eu tinha e a profissionais que eu conhecia na época, por um processo de ansiedade muito grande. Então ela teve surtos de ansiedade que ela parou no hospital, ela fez soro, ela tomou todas as medicações que ela tinha e não surtiu efeito. Não surtiu efeito, ela me pediu socorro. Então eu me lembrei de um banho que uma outra terapeuta me passou uma vez e eu fiz. Lembrei desse banho, passei para ela, fiz um composto fitoenergético para ela, mandei por correio. Uma semana depois, mas já uns 3 dias depois do banho, ela me mandou um áudio e escreveu: Meu Deus, Graça, eu tô com vontade de sair na rua e abraçar todo mundo. Então é isso que eu bato na tecla da medicação alopática, no sentido que chega uma hora que ela não vai dar conta. Porque ela tá só ali tapando a sujeira. E a sujeira tá ali. Mas um dia a sujeira vai subir tanto que o tampão vai sair. Não vai dar conta, né? Por isso que, claro, tem muita coisa que envolve muita coisa, né? Não sei, eu enrolei aqui, mas muita coisa que envolve muita coisa. A gente não é uma coisa só. A gente não é só o espírito, a gente não é só o emocional, a gente não é só o mental, a gente não é, né, só o físico, mas tudo junto. Então, claro, a gente tem que ver a alimentação, a gente tem que ver a atividade física, a gente tem que ver muita coisa, né? Mas ir tentando equilibrar essas situações, né? Então, como já dizia, não sei se é Sócrates ou quem é que fala, ou você vai cuidar da sua saúde ou você vai cuidar da sua doença, né? Mas voltando aqui então, eu vou passar para vocês o banho esse, que se em algum momento você tiver uma crise de ansiedade, esse banho é para adulto, tá? Criança, quando estiver muito agitado, muito ansioso, um banho com erva doce é muito bom, né? Então você pode pegar e ferver a erva doce, né? E você coa, pode pôr um pouco de água fria, esperar esfriar, a criança toma o banho normal dela, se ela já é maiorzinha, vocês fazem ali juntos uma oração, né? Pede para a criança pedir para o anjo da guarda dela tá auxiliando ela, né? Ajudar ela a ficar mais calma e derrama o chazinho de erva doce, né? E pede para ela fazer umas respirações e depois seca, tá tudo bem. Se ela ainda é bebezinha, pode derramar na banheira, vai aliviar bastante. Adulto, então, você pode estar pegando então um pacote de canjica branca. Canjica branca. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo e vou explicar só isso. Eu acho que vai ficar muito comprido isso aqui. Não, quem quiser, que realmente está interessado, vai assistir até o final. Vamos lá. Você vai comprar uma canjica branca. Pode deixar um tempo de molho, algumas horas de molho fica mais fácil até para cozinhar, mas senão você cozinha. Mas não precisa ser o pacote inteiro. O ideal é você fazer isso durante 4 semanas, uma vez na semana, antes de dormir. Depois você dorme, não sai mais de casa nem nada, tá? Pode dividir esse pacote de canjica em 4 partes, tá? Você pega e cozinha com bastante água, cozinha bastante tempo. Aí depois que você vê que já saiu bastante líquido, que já tá molinha a canjica, você coa. Pode acrescentar água se precisar, tem que ser bem aguado, não pode ficar muito gosmento, com bastante água. Aí você colhe, ou pede para alguém que tenha, manjericão, aquele da folha maior, manjericão. O pessoal usa para fazer massa ao pesto, enfim. Colhe o manjericão. Você pega então uma jara com essa água da canjica e leva para junto do banheiro. Pega uma outra panela ou uma outra jara com essas folhas de manjericão
E se quiser algo para coar em outro recipiente, se você não quiser essas folhas depois em cima de você. Você vai pegar o manjericão lá no banheiro, vai macerar, vai esmagar ele com água, pode ser água de chuveiro mesmo. Faz as orações do seu agrado, a fé que você acredita, tá? Pede para que teu anjo, para que Deus, Jesus, o santo que você acredita, o ser que você acredita, que esteja ali com você, que auxilie você a tirar de você aqueles sentimentos ruins, que ajude a limpar sua mente, a clarear, a tomar as decisões que você precisa, a ver com serenidade, com calma, com presença, as questões que você precisa. E vai ali esmagando. Deixa do lado reservado, toma teu banho higiênico normal que você sempre toma. Depois disso, você pega a canjica, a água, né, da canjica, e você também coloca ali as tuas intenções. Se imagine em um local calmo, sereno, as intenções no sentido positivo, né? Pede clareza mental, pede para tirar os pensamentos negativos da tua cabeça e te derrama aquela canjica da cabeça aos pés. Vai derramando braços, perna, barriga e tudo mais, tá? Aí você fecha os olhos, faz umas 7 respirações, né? Bem tranquila. Aí depois você pega aquela água onde tem as folhas de manjericão esmagada, pode coar num outro recipiente e também respira, sente energia, pede para as forças da natureza estarem ali com você, auxiliando, né, o teu mental, né, a se acalmar, paz, serenidade, bem-estar e derrama também da cabeça aos pés. Vai se derramando no corpo, vai sentindo a energia. Depois disso, você também faz umas 7 respirações e daí você pode se secar. Vai ficar meio gosmento? Vai. Mas aí você toma outro banho no outro dia de manhã, antes de você ir trabalhar. Se quiser secar o cabelo, quem quiser seca, né? Ou se não, eu, como eu não uso secador, eu coloco uma toalha, uma outra toalha em cima do travesseiro e durmo assim mesmo. Num prato, depois que você saiu do banho, num prato, você vai colocar uma vela no centro do prato, uma vela branca, e vai colocar a canjica que sobrou lá que você coou a água, colocar ao redor do prato, ao redor da vela ali, e acende a vela. Deixa ela em um local seguro, que mesmo que ela caia não tenha problemas, tá? Faz ali uma oração pro teu anjo da guarda, para Jesus, para Deus, do fundo do teu coração, pedindo clareza, discernimento, paz, serenidade, né, leveza, que tire do teu mental tudo que está te atormentando, né? Que leve embora essa sensação ruim, que afaste de você todo o mal. Agradece e vai dormir, tá? Depois você me conta aqui nos comentários quem fez, como que se sentiu, como que foi. Conta aqui se esse vídeo foi útil, né? Compartilha se você achar que é interessante. E estou à disposição se alguém quiser saber mais e quiser fazer um atendimento, quiser fazer um tratamento com as ervas, né? Para as mais diversas situações, tá bom? Então, um beijo. Obrigado por você ter permanecido até o final desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil em algum momento para você. Um abraço.